E aí, galera do terceiro ano, aqui é o professor Ronaldo e eu trouxe um esqueminha para vocês sobre Era Vargas. Andando pesquisando, encontrei esse mapa mental e agora vou falar para vocês resumidamente como foi a Era Vargas. Primeira coisa, quem não assistiu a videoaula, procura assistir esse vídeo e responder as perguntas que eu irei fazer aqui. Primeira pergunta, eu quero saber como Getúlio Vargas chegou ao poder. O que foi a Revolução de 30, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a Revolução de 30. Agora vocês vão pegar no caderno de vocês e explicar o que foi a Revolução de 30 e mandar para mim. Então, até 30, como é que era o Brasil? Esse período que vai da proclamação da República até 1930 foi chamada de República Velha. É o período onde se caracteriza pelo domínio das oligarquias regionais e principalmente das oligarquias mineira e paulista no poder. Você sabe que existia um revezamento do poder dos presidentes da União Federal dos Estados entre os paulistas e os mineiros. Então vamos aqui às características. Como é que era a economia? A economia era baseada na exportação e o principal produto era o café. Centralização do poder entre partidos políticos, aliança São Paulo e Minas Gerais, café com leite, e um dos motivos da Revolução de 30, que a gente pode considerar também um golpe, foi a ruptura desse acordo entre as oligarquias mineira e paulista. Então vamos lá. Aqui eu já falei um do outro. Então vamos seguir aqui o mapa mental. Revolução de 1930 ou golpe. É melhor você chamar de movimento de 30, né? O que foi? Com a crise de 1929, a economia enfraqueceu e o desemprego e as dificuldades geraram insatisfação popular. Então, para ter revolução, tinha insatisfação popular. O exército e as oligarquias queriam tirar Washington Luiz da presidência e instaurar uma nova ordem no Brasil. Pelo acordo do café com leite, o presidente Washington Luiz era para indicar um candidato mineiro para sua sucessão. No entanto, ele indicou um candidato paulista. Isso vai desagradar a elite mineira, os oligarcas mineiros, que vão se unir com outras oligarquias e daí fazer a aliança liberal. A aliança liberal vai ter como candidato Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que é gaúcho. Então, a Aliança Liberal tem como principais oligarquias Minas Gerais, Rio Grande do Sul e as oligarquias da Paraíba, com João Pessoa sendo vice de Vargas. O que vai acontecer é que nessa eleição vai ter muita fraude, né? E fraude, corrupção. Lembra-se que na República Velha o voto era de cabresto. Existia um controle dos coronéis sobre os eleitores. E quem votava eram só os alfabetizados de acordo com a Constituição de 1891. Então, Júlio Prestes acaba ganhando essa eleição. A Aliança Liberal vai alegar fraude. Teve corrupção de ambos os lados. João Pessoa, por divergência local na Paraíba, é assassinado. Essa foi a desculpa encontrada pela Aliança Liberal de querer dar um golpe e tirar Júlio Prestes do poder. Antes que a Aliança Liberal desse um golpe, uma junta militar, os militares, tiram Júlio Prestes e colocam Getúlio Vargas no poder. Então, vamos lá. Na verdade, Júlio Prestes nem assume. O Washington Luiz é derrubado, né?
Governo provisório de Vargas. Esse vai ser o primeiro período da era Vargas. Vamos ter vários períodos: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Depois, Vargas, em 1950, vai retornar eleito, que seria um governo democrático. Então, esse governo, esse primeiro período provisório, Vargas está de forma ilegal. E ele vai buscar tirar aqueles que estavam no poder e colocar aqueles do interesse dele. Foi através de um golpe que ele chega e eles vão chamar esse golpe de revolução. O movimento de 30 seria para eles uma revolução. Então ele vai centralizar o poder, vai fechar os órgãos legislativos dos estados, do município e vai nomear interventores no estado. Vai criar novos ministérios, como da educação, saúde, e vai sofrer pressão dos paulistas, porque quem vai ser desfavorecido com a chegada de Vargas ao poder será os oligarquistas paulistas. Será a oligarquia paulista. Lembrando que a oligarquia são poucos no poder. E quando eu falo oligarquia, é mais os grandes fazendeiros que tinham poder econômico. E esses grandes fazendeiros e setores populares de São Paulo, militares também, não vão aceitar um interventor nomeado por Vargas e vão passar a exigir uma nova Constituição. E daí também com a morte de estudantes numa passeata, numa manifestação, embate com o governista, vai dar início, em julho de 32, a Revolução Constitucionalista, que será uma guerra, São Paulo contra as forças federais. São Paulo, apesar de ter o maior centro industrial do Brasil, ele não vai resistir e vai perder esta batalha no campo militar. No entanto, no campo moral, legal, eles vão conseguir que Getúlio Vargas chame uma Assembleia Constitucional e faça uma nova Constituição, que é a Constituição de 1934, a terceira Constituição do país, a segunda da República. E essa Constituição vai trazer coisas novas, como as leis trabalhistas, como o direito ao voto feminino, como o ensino primário, público, gratuito, né? Porque só quem podia votar era os alfabetizados. Então você tem que fornecer ensino gratuito para que as pessoas se tornassem alfabetizadas. E também o voto vai passar a ser secreto. Porque imagine só, o voto aberto era mais fácil você coagir as pessoas a votarem. Você não, os coronéis coagirem as pessoas a votarem nos seus candidatos. E os trabalhadores vão ganhar seus direitos. Mas, no entanto, Vargas vai tentar controlar o movimento dos trabalhadores. Então, esse é o primeiro governo de Vargas, que é um governo provisório. E ao fazer essa Constituição, essa Constituição vai dizer que a primeira eleição para presidente seria de forma indireta. E adivinha quem que vai ser eleito? Getúlio Vargas vai ser eleito. Então vamos ver aqui, governo constitucional, né? Então Getúlio Vargas já vai para mais um governo que agora é legal, está seguindo a Constituição. 1935, a galera da esquerda vai criar a Aliança Nacional Libertadores, em oposição a Vargas, inspiração europeia, dos operários europeus. Vai haver uma polarização política entre a Aliança Nacional Libertadora, de viés de esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, de viés fascista de extrema direita. A Aliança Nacional Libertadores vai ser contra o imperialismo e vai pregar as liberdades democráticas. O integralista vai querer regimes totalitários, era a favor da ditadura. Na tentativa de tomar o poder, Vargas vai a Aliança Nacional vai tentar a intentona comunista em 1935. E daí ela vai ser facilmente
derrotada e vai ser colocada na ilegalidade um pouco depois. E em 1937, quando teria uma nova eleição, Vargas disse ter descoberto um plano, que era o Plano Cohen, que depois foi considerado falso, que nunca existiu. A única vez que os comunistas tentaram chegar ao poder foi em 35. Então Vargas, sabendo do medo que a burguesia tinha dos comunistas, vai inventar um plano Cohen, e ele vai declarar estado de guerra e vai implantar uma ditadura para combater uma possível ditadura comunista. Então, o Plano Cohen foi a desculpa de Vargas para dar um golpe em 1937 para que não haja eleições e ele saia do poder. Então, Vargas chegou em 30 através de uma revolução, um golpe, porque ele não venceu as eleições. Em 34 ele foi eleito de forma indireta, e em 37 ele dá um golpe e implanta uma ditadura aqui de viés fascista no Brasil, em 1937. Esse golpe vai desagradar também os integralistas, porque Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas, ele queria chegar ao poder, queria ser presidente. E Vargas também vai combater os integralistas. Vargas era extremamente personalista. Ele se mostrava como o pai dos pobres, porque fez as leis trabalhistas, protetor, e também ele fazia um culto à sua imagem, como era feito nos regimes fascistas. Uma nova Constituição é feita com viés fascista, ela é outorgada, o que difere de uma Constituição promulgada, que é feita por uma Assembleia, né, é forma democrática. A outorgada é imposta por um governante. Então, Estado Novo, terceiro período, Vargas, período repressivo e ditatorial. Os meios de comunicação vão ser censurados. Vargas vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar. É aí que vai surgir a Voz do Brasil. No entanto, ele vai ter medidas nacionalistas na economia. Em 43, as leis trabalhistas são consolidadas. Então, apesar de Vargas ser um ditador, o descanso semanal remunerado, férias, jornada de trabalho, foi toda organizada por ele. Ele criou um sistema de proteção ao trabalhador, porque antes o empregador, o patrão, negociava diretamente com o trabalhador, e o trabalhador era a parte mais vulnerável e acabava sendo explorado. Essas leis trabalhistas, aos poucos, estão sendo desmontadas. E você fazer um paralelo com a nossa sociedade, pega o Uber ele é o fim das leis trabalhistas, porque a pessoa só vai receber quando ele trabalhar, e ele recebe só 20% ou menos do que ele trabalha, o resto vai todo para um aplicativo. Porém, como é que se diz? A maquinaria, que é o carro, é do trabalhador. Então, o aplicativo, a empresa Uber, fornece somente a mediação entre o cliente e quem está vendendo o serviço. É uma nova forma de exploração do trabalhador. Então, o que vai ter de bom também, apesar da ditadura? Criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi uma moeda de troca com os Estados Unidos da América para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Vai criar também um Conselho Nacional do Petróleo, que vai levar depois à criação da Petrobras. E ao trabalhador, que eu falei para vocês, as leis trabalhistas. O trabalhador vai ser muito grato a Vargas por causa dessas leis trabalhistas. Uma das características gerais de Vargas no seu retorno em 1950. Quando Vargas sai, ele sai em 1945. Quem vai tirar ele os militares. Vargas vai começar a fazer campanha para a redemocratização do Brasil. Porque apesar de ser fascista, ele lutou, ele não, né? O Brasil lutou a Segunda Guerra Mundial ao lado dos países liberais e democráticos.
Então, o Brasil estava numa contradição. Tinha um regime autoritário, mas lutou na guerra pela democracia. E por isso é, passaram a ter manifestações querendo o retorno da democracia. Vargas já estava se animando a se tornar presidente novamente e os militares tiraram ele no poder. E quando ele saiu do poder, ele vai indicar um camarada que vai ser eleito, que é Eurico Gaspar Dutra, que vai fazer um governo desastroso, que vai acabar com as reservas monetárias que o Brasil teria adquirido no período Vargas. O Brasil teria adquirido 700 bilhões no período Vargas. A industrialização no Brasil estava ok, mas a política econômica liberal de Dutra vai fazer que haja inflação, desvalorização do salário mínimo e crise econômica. Lembrando que no plano da economia, a era Vargas é caracterizada pela intervenção do Estado na economia. Vargas tinha um modelo nacional desenvolvimentista e após a Segunda Guerra Mundial, esse modelo vai rivalizar com o liberal entreguista, ou seja, que vai querer o capital estrangeiro investindo aqui no Brasil. Vargas não, Vargas protegia a indústria e a indústria nacional. Então, Vargas vai retornar em 1951. Não chegamos a debater isso na aula, vai ficar para a próxima, mas está aqui no resumo. Então, as características total de Vargas, que eu quero que vocês saibam. Era nacionalista, era populista, queria dialogar diretamente com o povo, direito trabalhista, 2 mandatos, né, que vai de 30, um de 30 a 45, outro de 50 a 51 a 54, que ele vai sair com suicídio. Então, na próxima vez que a gente mandar um vídeo para vocês, a gente vai falar mais detalhadamente de Dutra e do segundo governo Vargas. As perguntas que eu tenho para vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi o que foi a Revolução de 30, né? Então, explique como foi. Depois, fale sobre o governo provisório de Vargas. Quais foram as suas principais medidas? Depois, o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Qual foi o motivo e qual foi a consequência? Depois, explique as conquistas da Constituição de 1934, principalmente para os trabalhadores e também para as mulheres. E explique a diferença entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Vão anotando aí que eu vou querer tudo isso em um papel. E por que Vargas decretou um golpe e implantou o Estado Novo, a ditadura Vargas? Explique o que foi a intentona comunista e por que o plano Cohen foi falsificado por Vargas. Vamos lá. Pesquise também sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional Vale do Rio Doce foi um acordo para que o Brasil entrasse na guerra. Como se deu, e por último, diga como se deu o processo de redemocratização do Brasil após a era Vargas. Muito obrigado e até a próxima. A atividade vai estar no Google Classroom, mas mandarei esse vídeo também pelo WhatsApp.